E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos embora para mais um vídeo aqui da nossa segunda temporada de PHP e Laravel. Nessa temporada a gente está desenvolvendo um EAD e se você ainda não viu os primeiros vídeos dessa série eu recomendo que você assista. E se você já está acompanhando desde o princípio, vamos em frente que agora o projeto começa a ficar interessante. Como eu disse no vídeo anterior, você deve ter acompanhado, a gente vai começar a desenvolver a nossa estrutura de login da área administrativa do nosso sistema. Então o que nós vamos precisar fazer é definir mais ou menos como é que o nosso front-end vai funcionar para a gente ter a nossa tela de login. Então a gente vai usar o Adobe XD aqui. Nessa etapa do projeto eu quero dar mais algumas dicas mesmo, não é o intuito de você redesenhar isso tudo, e sim você acompanhar para você poder entender qual é o poder que essa ferramenta tem, como que ela pode te auxiliar. Tá bom? Então vamos seguir em frente. E para nossa tela de login, o que a gente vai fazer é algo bastante simples. A expectativa é a seguinte: o formulário de login nosso, ele é um formulário padrão tanto para a área de consumo de conteúdo quanto para a área de administração do conteúdo. Em muitos sistemas acontece algum erro de diagramação de banco de dados, de modelagem, de engenharia de sistema de modo geral, e aí às vezes a gente tem uma tabela de usuário, uma tabela de administrador, uma tabela de qualquer outro tipo de dados, e cada um dessas tabelas representa dados de pessoas que podem fazer login no sistema. E essa arquitetura ela não é muito interessante, uma vez que quando a gente faz um sistema de autenticação, a gente sempre precisa ter um usuário. Então o ideal é que a gente sempre tenha uma única tabela de usuários, e aí se a gente tem usuários com perfis diferentes, a gente faz esse policiamento dos perfis de modo independente da tabela de usuário, para que a gente possa ter esse controle e que mantenha-se a estrutura de login dentro de uma única tabela. Então, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou desenhando para vocês entendendo, é o seguinte: a gente vai ter uma tela de login azul escuro, e aí a gente vai então ter o nosso formulário, que vai ficar mais ou menos aqui assim. Eu não vou me preocupar muito com as dimensões, porque isso depois lá na hora que a gente vai escrever no front-end, a gente vai definindo isso com maior precisão. Mas aqui é só para a gente ter uma base do que a gente vai ter de produto final. E aí então a gente consegue montar isso tudo lá. Então a gente vai ter uma pop-upzinha com o nosso formulário aqui. Depois a gente tem alguns campos. Eu acho que eu tenho até aqui já desenhado, ó. Campos input. Deixa eu trazer eles para cá. E aí a gente vai ter lá um input de nome. Esse input de cá a gente pode trazer ele para cá. A gente vai ter o e-mail, o password aqui embaixo. Tem um botãozinho entrar. Esse botãozinho entrar a gente vai deixar ele na nossa cor primária do projeto, que é essa cor vermelha. Não precisamos dar nenhuma borda ali. Isso aqui está com 55, eu acho que está exagerado. Algumas coisas a gente precisa já ir deixando no nosso próprio desenho, como é um desenho em caráter de esboço. Algumas coisas a gente precisa ter esse cuidado, senão na hora que a gente vai desenhar, a gente acaba tendo uma percepção que não é a mais interessante do projeto. Aqui a gente ainda vai ter um texto, login, alguma coisa do tipo, um texto que a gente pode deixar ele maiorzão, 28, a gente põe uma cor branca e já tá legal, eu já consigo entender que isso aqui é uma tela de login. Se você tiver alguma sugestão aí, não se esqueça que você pode mandar nos comentários aqui do canal e a gente vai se interagindo, tá bom? Então vamos lá, a gente vai ter essa tela de login e aí a gente vai ter que desenhar isso aqui dentro do nosso sistema. Como você bem escutou enquanto eu estava fazendo esse esboço, a nossa tela de login ela vai ser a mesma tanto para o nosso perfil administrativo quanto para o nosso perfil não administrativo. Então o que a gente tem que fazer? Lá na a nossa rota a gente vai precisar definir ela daqui a pouco, mas a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a nossa migration. A gente tem uma tabela de users
E aqui a gente tem alguns campos, o nome, o e-mail, a verificação do e-mail em quando ela foi feita. Isso daqui é um recurso que na primeira temporada a gente não trabalhou com ele e nessa temporada eu espero que a gente trabalhe. Depois a gente ainda tem um string com password, um remember token que o Laravel vai criar pra gente, e aqui o timestamps, que a gente vai colocar o time zone aqui já por padrão, e aí ele vai criar um campo de timestamps com valores de time zone para nós. Não que seja o nosso objetivo usar esse recurso dentro dessa temporada, mas é uma alternativa que eu sempre gosto de demonstrar que a gente pode usar dentro do timestamps do Laravel já essa configuração de time zone. A gente vai ter também o nosso soft deletes aqui dentro, isso a gente vai usar bastante, então soft deletes, e ele já cria isso para nós. E aí o que a gente tem que fazer? A nossa política de usuários, eu disse, você deve estar lembrando, que nós vamos gerenciar todos os nossos usuários dentro de uma única tabela. E aí a área que ele vai fazer login vai ser diferente em algum momento ou não, dependendo da seguinte situação. Se nessa tela que a gente acabou de desenhar eu faço login e eu sou um usuário que não tenho permissão administrativa, eu vou simplesmente ver esta área do sistema e vou fazer o consumo sem nenhum problema. Já se eu tiver uma permissão de administrador, eu faço login pela tela de login que a gente acabou de desenhar, que vai ser a tela padrão do sistema, e eu vou ter acesso como um usuário comum, e também eu vou ter acesso à área de gestão desse conteúdo. Então a gente tem que considerar essa variação. Porém, se eu quiser já fazer um login direto na minha tela de login de administrador, a gente vai poder fazer isso também. A gente só precisaria criar uma nova tela. Porém, ambas as telas, ambas as funcionalidades consumiriam o mesmo recurso de login que vai vir aqui nessa tabela de usuário. E a forma que a gente tem para identificar que um usuário tem acesso administrador, o outro não tem, alguém tem acesso de gerente, de editor e qualquer outro tipo de perfil, a gente pode fazer isso de várias formas. Dentro do nosso caso, a gente vai ter um controle de permissão básico, a gente não vai ter uma necessidade muito ampla e muito complexa de controle de permissão. Portanto, o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos criar uma nova coluna aqui na nossa tabela de usuários, e a gente vai chamá-la de profile. E o nosso profile ele vai ser um campo inteiro. E a gente vai definir um valor. Então a permissão padrão que a gente vai ter é a permissão 0. E aí que não é aqui que a gente coloca. A gente vai definir um default 0. Então dentro do profile a gente vai guardar o valor de permissão que essa pessoa vai ter. De qual é o perfil que ela tem. Se eu tenho o perfil 0... Depois a gente vai criar uma classe de enumeração para deixar isso mais visível, mais legível. A gente vai ter um perfil de consumo de conteúdo, que a gente poderia entender que é o estudante, já que a gente está se tratando de uma plataforma EAD. Se a gente tem uma permissão 10, por exemplo, a gente vai ter um administrador. E aí a gente vai definir esses valores de como é que a gente quer definir eles. Pode ser qualquer valor, a gente só precisa que seja definido e que depois a gente não fique mudando isso, tá bom? Então, seguindo em frente, o que a gente vai ter? Na nossa tabela de name, a gente vai ter tanto o primeiro nome quanto o sobrenome, então não precisamos mudar em nada aqui. A gente tem o nosso e-mail, que obviamente é muito importante, o password, e eu acredito que a gente ainda possa fazer um avatar, aliás, vamos chamar de file ID aqui. Isso aqui, como você já deve estar pensando, vai ser uma chave estrangeira, então a gente vai pôr um unsigned nele. A gente precisa ainda, aqui na minha opinião, chaves estrangeiras eu gosto sempre de deixar bem no começo, logo após o ID. A gente precisa também de um campo de gênero, para a gente saber qual que é o gênero, se a gente vai falar bom dia, boa tarde ou boa noite para esse usuário, de acordo com a preferência que ele marcar para nós. Então a gente põe um gender aqui. Eu gosto de pôr depois do password, porque a gente tem o name e o e-mail, aliás, não, põe aqui junto, name e e-mail, o e-mail e o password junto. E aqui a gente já consegue ter uma informação bem legal do usuário. A gente já sabe qual que é o e-mail dele, a gente já sabe qual que é o gênero, e uma coisa bem legal é o born date, que a gente pode pôr. Aqui pode ser um nullable, pra gente, caso o usuário não tenha digitado, a gente não vai conseguir fazer o cadastro, né? Tanto no gender também. O name e o e-mail
precisam ser obrigatórios, assim como a senha e o profile. E o profile, apesar dele ser um campo obrigatório, a gente não precisa inserir, porque a gente já definiu um valor default para ele de 0. A nossa tabela de usuários, ela está quase completa, porque a gente diz que a gente tem um file ID e que ele precisa vir de algum lugar aqui. Então a gente vai criar dentro do Laravel uma nova migration file aqui. A gente pode criar por linha de comando ou a gente pode criar ela normalmente criando um arquivo dentro da nossa pasta migrations. A forma como a gente vai fazer isso é através do nosso comando do terminal. Então a gente vai chamar php artisan e a gente não vai criar apenas uma migration, a gente vai criar um model para ele e uma migration. E para isso a gente usa o make model e a gente vai definir aonde a gente vai criar essa estrutura de modelos nossa. A gente vai definir uma pasta que se chama models e aí a gente define o nosso nome do nosso arquivo, que vai ser file-m para ele criar a migration para nós. Aquino, por que eu digitei artisan errado? Pera aí que eu já vou nessa pergunta que provavelmente algumas pessoas vão fazer. Tá, porque eu estou numa pasta errada, cd projeto. E aí criou. E aí vamos lá. Aquino, por que você criou uma pasta models, sendo que o Laravel já joga todo mundo, todos os módulos por padrão na pasta app? Eu crio essa pasta models por organização. Eu gosto de código organizado, de projeto organizado. Todo projeto que é organizado, ele tem um tempo de conhecimento daquilo dali quando um novo desenvolvedor entra muito menor. Então a gente precisa sempre pensar nas formas de organização do nosso projeto. Para vocês terem ideia, se isso aqui fosse um projeto comercial dentro da minha vida comercial e da empresa, todo mundo, a gente ia criar esse projeto que aqui dentro do módulo a gente teria uma outra pasta que se chamaria file com o namespace do file e aí sim a gente teria o módulo lá dentro, porque a gente deixaria isso mais organizado futuramente para uma longevidade desse sistema. Mas para o nosso caso aqui isso já é suficiente. Então o nosso class file ele já está ok, a gente já pode até jogar o nosso user aqui para dentro da nossa tabela da nossa pasta models. Aí ele está perguntando se a gente realmente quer mudar, porque ele sabe que é perigoso. A gente vai dizer que queremos sim mudar e daqui a pouco a gente faz essa customização. Aqui dentro dessa classe, o users, você já pode ver que a gente tem alguns atributos. Lá na nossa classe file a gente ainda não tem, mas por enquanto não é a nossa preocupação. A gente só está cuidando aqui da nossa migration. E um ponto muito relevante, a nossa tabela de users, a nossa migration users, ela está lá em cima. A gente criou ela lá dentro da migrations junto com o projeto, então ela fica bem no nosso princípio de migrations. E quando a gente roda as migrations do Laravel, ele vai buscar arquivo por arquivo e vai executar eles nessa ordem. Então, se a gente tem uma chave estrangeira de file aqui dentro e a tabela de files é criada aqui embaixo, a gente vai ter um problema. O Laravel não vai conseguir fazer isso para nós e vai lançar uma exceção. A gente tem algumas formas de resolver esse problema. A primeira delas é, ou a gente renomeia esse arquivo files para que ele fique depois antes, na realidade, da nossa migration de users, ou então a gente define a nossa chave estrangeira aqui de file ID dentro de users, aqui dentro desse arquivo, que é o que nós vamos fazer. Essa tabela de files, a gente vai ter alguns campos também bem simples para simplesmente identificar os arquivos que a gente vai ter aqui dentro da nossa estrutura de banco de dados. Agora, o que a gente vai fazer é simplesmente a definição de chave estrangeira. Então a gente vai chamar a nossa esquema create aqui embaixo e a gente vai pôr, ao invés de ser create, a gente vai esquema table, porque a gente vai fazer uma alteração, tá, pessoal? Quando a gente vai criar uma tabela via migration, a gente usa create. Quando a gente vai mudar algo nessa tabela, a gente usa o table. E aí, nesse momento, a gente vai chamar um table foreign. E aí a gente vai dizer qual que é a chave estrangeira que a gente vai criar. É a file ID. E ela vai fazer referência aonde? Ela vai fazer uma referência em ID. Em qual tabela? E aí a gente vai dizer em qual tabela. Na tabela files. Nesse momento, essa foreign ela já vai ser criada. E o que a gente tem que fazer é o seguinte. Já que a gente criou ela no método up, aqui no método down, a gente precisa fazer o drop dela. Então a gente vai fazer um
drop foreign, e a gente passa o nome dessa coluna aqui dentro do parâmetro, dentro de um array, file ID, e isso vai funcionar para a gente já. Se nós rodarmos o nosso PHP Artisan Migrate, ele lançou uma exceção porque a gente não configurou o banco de dados do projeto. Então a gente precisa também fazer essa configuração. Nosso vídeo já está ficando um pouquinho extenso. Vamos deixar para fazer isso no próximo vídeo. E aí a gente foca nessa configuração do banco e prossegue com as nossas migrations. Então para você que ainda não está inscrito ou inscrita nesse canal, essa é a oportunidade e eu te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço.